Um prazer na vida. Álcool e tabaco. É uma pergunta que muitas pessoas já se fizeram em algum momento. O que é mais prejudicial para a saúde, o álcool ou o tabaco? Embora saibamos que nenhum dos dois é bom para nós, a maioria acha difícil desistir de um ou de outro. Alguns dizem que o álcool é essencial para sua vida social, enquanto outros não conseguem abrir mão do relaxamento que um único cigarro proporciona. No entanto, nossos corpos mudam à medida que envelhecemos. Depois dos 65 anos, a capacidade de recuperação do corpo diminui visivelmente. Nesta fase, hábitos como o álcool ou o tabaco, que podem não ter causado problemas quando você era mais jovem, podem ter um impacto grave na sua saúde. Continuar com apenas um desses hábitos pode aumentar muito o risco de desenvolver doenças crônicas. Então, se você realisticamente tivesse que reduzir ou abandonar um, qual deveria escolher primeiro? Com base em pesquisas de especialistas médicos e de saúde, vamos explorar a evidência científica de qual é melhor priorizar a redução ou o abandono após os 65 anos. Se você atualmente consome um dos dois, esta é uma informação essencial para uma velhice saudável. Carlos Eduardo, de 65 anos, fez recentemente um check-up de rotina em que seu médico lhe disse: você precisa parar com o álcool ou com o tabaco. Abandonar os dois hábitos, que ele mantinha há mais de 30 anos, parecia impossível. 카오로스 고민했습니다. Qual dos dois eu devo largar primeiro? Qual é mais prejudicial para o meu corpo? Esta não é apenas uma preocupação de Carlos. Muitas pessoas têm perguntas semelhantes. Quando você era jovem, acordava revigorado, mas agora se sente pesado e cansado o dia todo. Este é um pequeno sinal do seu corpo. O professor Luiz Santos da Universidade de Pesquisa sobre o Envelhecimento explica: depois dos 65, a capacidade de regeneração celular cai para cerca de 40% do que era aos 30, e a eficiência do sistema imunológico também diminui consideravelmente. De fato, depois dos 65, nossos corpos passam por muitas mudanças. A recuperação não é mais tão rápida quanto costumava ser, e a capacidade do fígado e dos rins de processar toxinas já não é a mesma. Nesta situação, o álcool e o tabaco impõem uma carga adicional aos nossos corpos, que já trabalham muito. O impacto do álcool no corpo após os 65 anos. Assim que o álcool entra no corpo, ele vai direto para o fígado. O fígado é conhecido como órgão silencioso porque pode ser danificado sem apresentar quaisquer sintomas. De acordo com pesquisas da Sociedade Brasileira de Hepatologia, a capacidade de desintoxicação do fígado diminui em cerca de 40% em pessoas com mais de 65 anos em comparação com as de 30. Isso significa que o álcool que costumava ser rapidamente desintoxicado agora permanece no corpo por mais tempo, sobrecarregando os órgãos. Ricardo Silva, de 71 anos, sentiu tontura o dia todo depois de beber apenas 3 doses de sua cachaça favorita. No hospital, ele foi diagnosticado com uma função hepática significativamente reduzida e uma capacidade muito menor de processar o álcool. O médico aconselhou: beber a mesma quantidade que você bebia quando era mais jovem irá sobrecarregar seu fígado. É importante reduzir gradualmente a quantidade de álcool que você consome à medida que envelhece. O álcool também tem um grande impacto na saúde do cérebro. Um estudo de 2023 publicado na Revista Internacional de Psiquiatria Geriátrica descobriu que bebedores regulares com 65 anos ou mais experimentam um declínio cognitivo cerca de 1,5 vezes mais rápido do que não bebedores. Como as células cerebrais diminuem naturalmente após os 65 anos, o álcool acelera esse processo. Isso pode levar à perda de memória, falta de concentração e até mesmo a um aumento do risco de demência. Beber álcool à noite, em particular, pode diminuir a qualidade do sono, o que leva ao comprometimento cognitivo no dia seguinte. Outro risco que não pode ser ignorado são as quedas. De acordo com o Estudo Nacional sobre Segurança de Idosos, o risco de quedas para bebedores com mais de 65 anos é mais de 2 vezes maior do que para não bebedores. Depois dos 65, nosso senso de equilíbrio e força muscular diminuem. Quando o álcool é adicionado a isso, um pequeno tropeço pode levar a uma queda grave. Uma fratura por uma queda pode levar meses para cicatrizar, criando um ciclo vicioso de enfraquecimento muscular adicional durante a recuperação. Finalmente, a interação do álcool com medicamentos deve ser considerada.
O professor Marcelo Costa da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia alerta: em média, pessoas com mais de 65 anos tomam 3 ou mais medicamentos para doenças crônicas, e o álcool pode interferir na eficácia de muitos medicamentos ou amplificar seus efeitos colaterais. Medicamentos para pressão arterial, diabetes e doenças cardíacas podem ter eficácia reduzida ou efeitos colaterais aumentados quando tomados com álcool, às vezes levando a situações perigosas. O impacto do tabaco no corpo após os 65 anos. O tabaco é bem conhecido por seus efeitos diretos nos pulmões. De acordo com pesquisas da Sociedade Brasileira de Pneumologia, a elasticidade pulmonar diminui naturalmente após os 65 anos, e a capacidade pulmonar pode cair de 20% a 30%. Quando a fumaça do tabaco é adicionada, os pulmões já enfraquecidos são submetidos a um estresse ainda maior. José Pereira, de 67 anos, sentia falta de ar e aperto no peito toda vez que subia escadas. Sua função pulmonar havia se deteriorado significativamente devido a 30 anos de tabagismo. O Dr. Antônio Oliveira, pneumologista de um hospital renomado em São Paulo, alertou: para fumantes de longa data, a função pulmonar diminui cerca de 2 vezes mais rápido após os 65 anos do que para não fumantes. Se você não parar de fumar, a doença pulmonar obstrutiva crônica vai piorar. Carlos Eduardo começou a respirar mais facilmente apenas 3 meses após parar de fumar, e sua tosse matinal desapareceu após 6 meses. O tabaco também tem um efeito imediato no sistema cardiovascular. Um estudo publicado na revista da Associação Americana do Coração descobriu que os vasos sanguíneos se contraem em até 30% e o esforço cardíaco aumenta imediatamente no momento em que você fuma. A cada baforada, os vasos sanguíneos se contraem, a pressão arterial aumenta e sua frequência cardíaca acelera. Isso é ainda mais perigoso após os 65 anos, quando os vasos sanguíneos muitas vezes já estão endurecidos. A constrição vascular causada pelo tabagismo aumenta o risco de condições graves como angina, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. O sistema imunológico também é muito afetado pelo tabaco. Um estudo de 2024 do Instituto de Pesquisa em Saúde Pública do Brasil descobriu que fumantes com mais de 65 anos têm uma incidência de infecções respiratórias 67% maior do que não fumantes da mesma idade. Como nossa imunidade enfraquece naturalmente após os 65 anos, o tabaco a enfraquece ainda mais. Isso torna mais suscetível a infecções respiratórias como resfriados e pneumonia, e a recuperação é mais lenta. Também o torna mais vulnerável a doenças infecciosas como a Covid-19. Além disso, o tabaco dificulta o fornecimento de oxigênio ao corpo. A professora Ana Maria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia explica: o monóxido de carbono no tabaco se liga à hemoglobina, reduzindo a capacidade do sangue de transportar oxigênio. Este efeito é ainda mais grave em pessoas com mais de 65 anos. Quando os níveis de oxigênio no sangue caem, todos os órgãos, incluindo o cérebro, coração e músculos, não conseguem funcionar corretamente. Isso leva a fadiga fácil, falta de concentração e redução da capacidade física. Esses sintomas se tornam mais pronunciados à medida que envelhecemos. O que deixar primeiro depois dos 65? Agora vamos voltar à nossa pergunta principal. Qual é mais prejudicial depois dos 65 anos, o álcool ou o tabaco? O Dr. Pedro Gomes, da equipe de pesquisa em saúde de idosos da Sociedade Brasileira de Geriatria diz: embora dependa da saúde de cada indivíduo, na maioria dos casos, aconselho os pacientes com mais de 65 anos a pararem de fumar primeiro. As razões foram reveladas através de vários estudos médicos. Primeiro, fumar tem um efeito imediato. Um estudo publicado na Revista Internacional sobre o Envelhecimento descobriu que, a partir do momento em que você dá uma única tragada, os vasos sanguíneos se contraem e os pulmões são estressados. E esse efeito é 2 vezes mais grave em pessoas com mais de 65 anos do que em adultos jovens. Em contraste, enquanto o álcool impõe uma carga temporária menor ao corpo, seus efeitos se acumulam a longo prazo. Segundo, a recuperação é mais rápida depois de parar de fumar. Um estudo do Departamento de Pneumologia de um grande hospital em São Paulo descobriu que a nicotina sai do corpo dentro de 48 horas após parar de fumar. A circulação sanguínea melhora em 2 semanas e a função pulmonar melhora visivelmente em 1 mês. Notavelmente,
Fumantes de longa data com mais de 65 anos também mostraram melhora significativa na função pulmonar em 3 meses após parar de fumar. O álcool requer um tempo muito mais longo para o fígado se recuperar. Terceiro, fumar é prejudicial para quem está ao seu redor. O fumo passivo afeta a saúde de sua família. Isso pode ser um problema particularmente grande se você tiver netos. Um estudo descobriu que crianças criadas em uma casa com um idoso fumante têm um risco 30% maior de doenças respiratórias. No entanto, o Dr. João Ferreira do Instituto Nacional de Saúde do Idoso no Brasil diz: este é um conselho geral, e pode variar dependendo da saúde do indivíduo. Se você tem uma doença hepática, o álcool pode ser mais perigoso, e se você tem uma doença pulmonar, fumar pode ser mais prejudicial. A melhor abordagem é consultar seu médico para obter conselhos adaptados à sua condição de saúde específica. O início de uma pequena mudança e seus efeitos surpreendentes. Mudar hábitos que você teve por 40 ou 50 anos é difícil para qualquer pessoa. Mas você pode começar a fazer pequenas mudanças agora mesmo. Carlos Eduardo decidiu reduzir o tabagismo primeiro. Ele passou de um maço por dia para 10 cigarros, depois para 5. Após 3 meses, ele só fumava nos fins de semana, e depois de 6 meses, ele parou completamente. Carlos disse: no início, parecia impossível, mas à medida que eu reduzia pouco a pouco, comecei a sentir uma mudança no meu corpo, e essa mudança se tornou minha motivação. O mesmo se aplica ao álcool. Você pode tentar reduzir o consumo de todos os dias para 3 vezes por semana, e depois para 1 vez por semana. Tente reduzir a quantidade que você bebe também. Passar de uma garrafa de vinho inteira para metade, e depois para apenas 1 ou 2 taças, reduzirá muito a carga sobre o seu fígado. Pedir ajuda à sua família também é uma ótima opção. Tente dizer: estou tentando ficar saudável, por favor, me ajude. O encorajamento e o apoio da família podem ser uma grande fonte de força. Se for difícil fazer sozinho, tente fazer com amigos em uma situação semelhante. Existem muitos grupos para parar de fumar e beber para pessoas com mais de 65 anos. Trabalhar juntos proporciona apoio mútuo e experiências compartilhadas, tornando a mudança mais eficaz. Como a vida das pessoas que começaram a fazer mudanças realmente mudou? De acordo com o estudo de eficácia de cessação do tabagismo em idosos realizado pela Associação Brasileira de Estudo do Tabaco, 85% dos fumantes com mais de 65 anos experimentaram melhora na função respiratória em 3 meses após parar de fumar. O Sr. Lima, de 68 anos, participante de um programa de saúde comunitária, disse: 3 meses depois de parar de fumar, eu me canso menos quando subo escadas. Antes, eu ficava completamente sem fôlego só de subir 3 lances, mas agora posso subir até 5 sem parar. É uma mudança realmente incrível. Após 6 meses, ele ficou menos doente e sua pele parecia mais clara. Um estudo de saúde de idosos em um grande hospital de pesquisa no Brasil rastreou as mudanças na saúde de pessoas com mais de 65 anos que reduziram o consumo de álcool. O Sr. Souza, de 72 anos, disse que depois de reduzir o consumo de álcool de 3 vezes por semana para 1, sua pressão arterial baixou e a qualidade de seu sono melhorou significativamente. Agora, quando acordo de manhã, minha cabeça está limpa e o dia parece mais longo. Eu também tenho mais energia para brincar com meus netos. Antes, eu estava muito cansado para realmente brincar com eles quando eles vinham nos fins de semana. Mas agora podemos ir ao parque e conversar bastante. O professor Roberto Almeida do Departamento de Geriatria de uma universidade renomada explica: mesmo depois dos 65, a mudança para hábitos saudáveis traz resultados maiores do que o esperado. Isso ocorre porque a capacidade de recuperação do corpo é surpreendentemente boa. De fato, a Revista Internacional sobre o Envelhecimento relatou que pessoas que pararam de fumar aos 65 anos também experimentaram uma extensão média da expectativa de vida de 3 a 5 anos. O mais importante é que não é tarde demais. Quer você tenha 60, 70 ou 80 anos, uma mudança saudável pode ser iniciada a qualquer momento. Um especialista em geriatria de um famoso hospital no Brasil enfatiza: eu tive um paciente que parou de fumar aos 84 anos e viveu saudavelmente até os 100. Ele me disse que parar de fumar foi uma das decisões mais sábias que ele já tomou. Não há necessidade de desistir só porque você é velho.
A mudança é sempre possível. Para uma velhice mais saudável. Hoje, analisamos o impacto do álcool e do tabaco no corpo após os 65 anos. O fumo afeta imediatamente os pulmões e os vasos sanguíneos, enquanto o álcool sobrecarrega o fígado e o cérebro. Ambos podem reduzir nossa qualidade de vida. O projeto Velhice Saudável 2030 do Ministério da Saúde do Brasil lista parar de fumar e beber menos como as primeiras recomendações para estender a expectativa de vida saudável da população com mais de 65 anos. Medicamente, geralmente é recomendado parar de fumar primeiro, mas pode variar dependendo da sua saúde individual, por isso é melhor consultar um especialista. O relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, sobre a saúde de idosos enfatiza que melhorar os hábitos de vida saudáveis após os 65 anos pode prolongar sua expectativa de vida saudável em uma média de 5 a 7 anos. O importante é começar com mudanças graduais em vez de tentar parar perfeitamente de uma vez. Não podemos impedir que envelheçamos, mas podemos decidir como envelhecemos. Mesmo depois dos 65 anos, se você adotar hábitos saudáveis, seu corpo definitivamente responderá. Sua respiração se tornará mais fácil, você terá mais energia e sua qualidade de vida melhorará. Por que não começar com uma pequena mudança hoje? Esse pequeno passo pode ser o início de uma velhice mais saudável e vibrante.